Um prazer poder estar com vocês. Eu procurei, hoje de manhã eu estava olhando a foto de cada um dos participantes aí, os que postaram no perfil, né? Estava chegando aí a 200 participantes, mas aí à tarde eu olhei uma por uma e à tarde já estava aí beirando os 300. Aí eu não tive tempo de olhar o restante, mas reconheci ali vários amigos, pessoas conhecidas, pastores, membros de igreja. Conheço vários aí de vários lugares, do Pará, do Rio Grande do Sul. Não vou mencionar nomes para não cometer a gafe aí de deixar alguns para trás, mas agradeço aí a participação de cada um. Agradeço o convite, não é, feito a mim, para que nós pudéssemos estar juntos aí, hoje e amanhã. Aqui nos Estados Unidos, onde nós estamos atualmente, retornamos tem um ano para cá, é bem comum você ter seminários. Todos os anos são feitos seminários para homens, para mulheres, assim como antigamente o que a gente mais se via no Brasil, por exemplo, era sempre encontro de mulheres ou encontro de casais, não é? Pelo menos há mais tempo atrás não era tão comum encontro de homens. Aqui é feito constantemente, sempre tem. Quando estávamos no Michigan, eu participei de vários e são abordados vários assuntos, não é? Um dos assuntos que nós vamos abordar, que é o assunto de hoje, é sobre a espiritualidade do homem, né? Especificamente porque, no nosso caso, nós vamos estar tratando sobre assuntos pertinentes ao homem e, obviamente, indiretamente, assuntos pertinentes à família. Então, hoje vamos estar discutindo um pouco, preparei uma mensagem simples, direta, sem muito rodeio, ainda por conta do tempo, sobre o homem espiritual. Amanhã nós estaremos falando sobre hombridade e masculinidade, não é? À tarde, às 3 da tarde, às 15 horas, o papel do esposo e pai na educação dos filhos. Não é? Quer queiramos ou não, direto ou indiretamente, nós desempenhamos e precisamos intencionalmente desempenhar um papel na educação dos nossos filhos. E então a liderança familiar. Esses são assuntos pertinentes a nós homens e nós temos a tendência, enquanto homens, de pensar que por trazermos o sustento da família, nós já cumprimos o nosso papel. Então, nós vamos ter aqui nesses dias, hoje e amanhã, mais em termos de conversas diretas, não é de homem para homem, obviamente baseado na Bíblia e no espírito de profecia, que eu acredito pessoalmente que é o nosso carro-chefe para a nossa espiritualidade. E eu também acredito que nós temos que cuidar com o tipo de leitura que fazemos, porque o mundo produz todo tipo de leitura. Eu mesmo, na minha área, a área de teologia, não acredito que a gente deva ler tudo, porque tem muita coisa complicada aí fora, principalmente na área de teologia. Acreditem, a área de hermenêutica, por exemplo, tem cada coisa louca, maluca, completamente fora do trilho daquilo que nós queremos enquanto historicistas, ou seja, que a profecia se cumpre no fluxo da história. Hoje se produz muito material no sentido de, até de forma quase que imperceptível, trabalhar a mente das pessoas para que elas possam participar desse ecumenismo que tem sido
feito aí muito esforço para que aconteça, tá? Eu gostaria de ler um texto. O texto está em Romanos, capítulo 12, versículo 2, e depois Filipenses 4, versos 5 a 8, que são os textos que eu escolhi para a nossa discussão de hoje à noite, tá? Romanos 12, 2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto está falando sobre, acredito eu, a única forma de nós sermos realmente espirituais. A espiritualidade hoje, especificamente, ela tem sido trabalhada muito num sentido esotérico, num sentido mais transcendental, metafísico, e a espiritualidade, ela faz parte do ser humano como um todo. Haja vista na mentalidade bíblica, o ser humano não é criado como um ser dicotomizado, corpo, espírito, físico, social. Não, nós fomos criados por Deus para sermos seres multifacetados, como as facetas que eu mencionei para vocês, física, mental, espiritualmente e socialmente. Mas nós jamais fomos criados para ter essas áreas da nossa vida, ou essas facetas dicotomizadas, separadas. Nós fomos criados para refletir a imagem de Deus. E o ser humano, ele somente se desintegra dessas facetas quando ele morre, quando ele vai para a sepultura. Ele deixa de existir, conforme a Bíblia apresenta, e nós cremos enquanto adventistas, e o ser humano simplesmente aí ele está desintegrado porque ele deixa de existir, ele deixa de ser um ser humano. Quando você vai no enterro e você tem ali um corpo, ali um esquife, você não está vendo um ser humano mais, você está vendo parte do ser humano, você está vendo o pó da terra em forma de corpo que já está em processo de decomposição, voltando ao pó, conforme a palavra de Deus afirma. Então, Deus não nos criou para pensarmos de forma dicotomizada. O espiritual é algo transcendental para alguns. Não, a espiritualidade é algo feita por Deus para que todos nós tenhamos acesso. E a espiritualidade ela acontece quando nós somos transformados, de acordo com Paulo, pela renovação da nossa mente. Por quê? Porque é na mente que todas as coisas começam. Okay? Os hábitos, os vícios, os propósitos, os planos, e com a espiritualidade não é diferente. E quando nós temos essa mente renovada, ou somos transformados a partir da renovação da nossa mente, nós então podemos provar, experimentar qual é para nós, e essa é a vontade de Deus para todos nós, enquanto homens ou esposas, ou como filhos e filhas, como líderes de igreja, como pastores, como membros, não importa qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Okay? Primeiramente, a vontade de Deus é que ninguém venha a se perder. Ninguém. Então nós não podemos questionar a bondade de Deus e pensar, será que Deus realmente quer que eu me salve? Não, Satanás, às vezes, ele quer colocar isso na nossa mente. Porque se nós, como pais, como homens, se nós desistimos e se nós fraquejamos nesse aspecto, a nossa família também ela passa por problemas. O homem, ele em Cristo é o esteio colocado por Deus para manter essa espiritualidade da família, ok?
Para que nós entendamos um pouco isso sobre essa renovação da mente, vamos ler um pouquinho mais. Agora em Filipenses 4, versos 5 a 8. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: a vossa mansidão seja conhecida de todos os homens, o Senhor está próximo. Aqui ele falando da volta do Senhor. Não andeis cuidadosos de coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidos os vossos pedidos diante de Deus, pela oração e pela súplica com ações de graças. A paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos pensamentos em Jesus Cristo. Finalmente, irmãos, diz Paulo, tudo que é verdadeiro, tudo que é venerável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há nessas coisas, Paulo está se referindo a essas coisas, são todas. Seja isso o que ocupe os vossos pensamentos. Veja, em primeiro lugar, nós lidamos aqui com duas coisas, ou dois princípios. Um dos princípios se chama desejo. O outro princípio se chama vontade. São duas coisas diferentes. Duas coisas diferentes. Ellen White fala que tudo que nós temos que entender é a correta ação da vontade. Ela diz assim, o tentado necessita compreender a verdadeira força da vontade. É a vontade, não é? Ou a força da vontade, é este o poder que governa a natureza do homem. O poder da decisão, da escolha. Tudo depende da devida ação da vontade. Daí ela continua e diz assim, podemos até ter o desejo de pureza. Aqui ela coloca duas coisas, a vontade e o desejo. Podemos até ter o desejo de pureza, mas se ficarmos só no desejo, nada se aproveita. Muitos descerão à ruína enquanto esperam e desejam vencer suas más tendências, porque não entregam a vontade a Deus. Não escolhem servi-lo. Ciência do Bom Viver, página 176, parágrafo 1º. Veja, aqui ela menciona essas duas forças. Ela menciona a vontade e ela menciona o desejo. O desejo é aquilo que nos puxa, é aquilo que Tiago menciona no capítulo 1, versos 13 a 15. Cada um é atraído e engodado, ele é enganado pela própria concupiscência, os desejos. Quando nós temos esse desejo, todos nós temos, ok? Independente da sua formação, da sua conta bancária, dos seus títulos, se você é pastor ou não, se você passou anos no seminário, se você está pastoreando uma igreja, todos nós temos desejos. E o desejo é usado pela carne pecaminosa para nos engodar, para nos enganar. E Ellen White menciona que existem desejos bons também. Ali na página 176, ela menciona que há, às vezes, o desejo de fazer o que é correto, de agir numa direção correta. Mas se nós ficamos somente no desejo e a ação da vontade, a correta ação da vontade não entra em vigor, em processo, de nada aproveita. Por exemplo, uma pessoa pode ter vontade de, vamos supor, fazer uma faculdade, ok? Conseguir um título. Se ele ficar somente na vontade, ele não investir tempo, dinheiro, esforços no sentido de adquirir aquilo que ele espera, o desejo não o levará a lugar nenhum. Desejo de fazer uma coisa correta não é espiritualidade. Espiritualidade não é quando nós vamos à igreja, é parte da vida religiosa. Mas não é. Tem pessoas que pensam que espiritualidade
é a semana de oração, quando não é você fica com os sentimentos lá em cima, ouve bons sermões todos os dias. Isso não é espiritualidade. Espiritualidade é a base regular quando nós, no dia a dia, contemplamos o caráter de Cristo diariamente através das Escrituras Sagradas. Isso é a espiritualidade, ok? Veja, é por isso que Paulo menciona venerável, justo, puro, amável, de boa fama. Nisso, ocupar o nosso pensamento enquanto homens. Okay? Na verdade, meus irmãos, é uma fórmula, parece até simplória, mas as coisas de Deus não são complicadas. Deus quer que nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente. Como é que a nossa mente vai ser transformada e renovada se o nosso desejo diário ele é alimentado com coisas que não são pertinentes ao reino de Deus? É disso que Paulo está falando. Pensar nas coisas que são do alto, pensar nas coisas que nos aproximam de Deus. E Ellen White chega a dizer que nós devemos meditar diariamente na vida de Cristo, especialmente nas últimas horas da sua vida, seu sofrimento, sua paixão, sua morte, sua ressurreição. Aquilo que ele estava disposto a fazer por nós e fez para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Então, qual a diferença entre a vontade e o desejo? O desejo é aquilo que nós temos geralmente, se você colocar numa balança, os desejos ruins são muito mais do que os bons desejos. E nós precisamos a cada dia, e Ellen White menciona aqui no texto do Ciência do Bom Viver, veja, o poder agora da vontade é o poder que governa a natureza do homem. É o poder da decisão, da escolha. E tudo depende da devida ação da vontade. O que é a vontade? A vontade não é, eu estou, pelo menos no meu estado, né, em Goiás, eu estou com vontade de comer uma pamonha. Isso não é vontade, isso é desejo. Vontade é a capacidade, é o poder que nós temos, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, é o poder para decidir. Esse poder ele precisa ser diariamente trabalhado através das coisas celestiais. Por que que 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz que nós somos o templo do Espírito, que o Espírito habita em nós? Por que que o Espírito habita em nós? O Espírito habita em nós para escrever a lei de Deus no nosso coração, para nós não pecarmos contra Deus. Porque a nossa carne, o nosso desejo é buscar aquilo que realmente a carne, por conta da natureza pecaminosa, quer fazer a cada dia. Ir contra o governo de Deus, amar as coisas. Agora imagina, meus irmãos, meus amigos, homens da Igreja de Deus. Deixa eu falar uma coisa muito simples aqui. Veja, se a minha vida depende disso daqui, ok? Espírito de profecia, ou da Bíblia, de uma boa leitura, da meditação na palavra de Deus, o que vai acontecer comigo? Diariamente busco me de um aparelho como esse daqui, ok? Vendo tudo que é tipo de canais de internet, filmes. A minha mente não está sendo formada à semelhança de Cristo, ok? Você não precisa concordar comigo, eu não me preocupo com essa questão. Respeitosamente e com carinho eu digo isto. Eu vi pelo menos uma pessoa aqui, um pastor, que foi meu aluno no seminário, e ele sabe que eu sempre dizia isso, eu incentivava meus alunos a pensarem por si só, por si mesmos,
a reproduzirem as próprias ideias a partir da palavra de Deus e não concordar como um papagaio. Eu estou querendo dizer aqui, a vida é muito simples, a fórmula que nos coloca. Desejo da carne é potencializado por aquilo que entra pelos nossos sensos, pelo tato, pelo paladar, pelo olfato, pela audição, pela visão. Satanás usa os nossos sentidos para poder potencializar a nossa carne, para que nós sejamos escravos à semelhança daquilo que Tiago fala no capítulo 1, versos 13 a 15. Okay? Ele coloca ali a figura de uma mulher grávida. Muitos de vocês, eu creio que são pais, e viram aí o processo do encanto da vida da criança que vai sendo gerada no útero, no ventre da mulher. O processo todo até o nascimento leva cerca de 9 meses. Depois do 9º mês, terminou o período de gestação. As semanas completas da gestação, a criança vai nascer. Se ela não nascer, ela coloca em risco a vida da mãe e dela mesma. E ambas podem morrer. O pecado é a mesma coisa. Tiago usa essa linguagem para dizer que cada um é atraído pela própria concupiscência. E havendo sido gerado, vai nascer. É isso que Tiago está dizendo. Se nós nos alimentamos de coisas que comprometem não somente o nosso desejo, mas a nossa vontade, tornando-a escrava do desejo, que é alimentado constantemente para as coisas más, para as coisas que não são do céu, que são dessa terra, que são desenhadas por Satanás, para poder nos destruir, para nos mergulhar cada vez mais. Olha ao seu redor. Se você for num aeroporto, numa loja, anda na cidade, as pessoas estão como zumbis. A aparência das pessoas está cada vez pior. As pessoas fazem desenhos no corpo, furam seus corpos, sabe? Andam na rua como se estivessem buscando uma resposta a algo. Elas não refletem aquilo que Deus desenhou que elas refletissem. Nós deveríamos ser reconhecidos como filhos de Deus pela aparência, pelo falar, pelo andar, pelas nossas negociações, pelo trato com as pessoas, forma com que lidamos com ela, qualidade do trabalho. Mas tudo que somos enquanto homens é um reflexo daquilo que nós contemplamos. É a contemplação de Jesus Cristo que nos torna pessoas espirituais. Ok? Veja, Ellen White fala no livro Grande Conflito, na página 555, ela diz assim: é lei, tanto da natureza intelectual como da espiritual, que pela contemplação nos transformamos. O espírito gradualmente se adapta aos assuntos com os quais lhe é permitido ocupar-se. Identifica-se com aquilo que está acostumado a amar e reverenciar. Jamais se levantará o homem acima de sua norma de pureza, de bondade ou de verdade. Ou seja, o nível que nós estabelecemos para nós mesmos, nós jamais vamos ultrapassar. Ellen White diz que nós temos que mirar as estrelas para acertar as copas das árvores. Ela diz: se o eu é o seu mais alto ideal, nunca atingirá ele qualquer coisa mais elevada do que isto. Antes, cairá constantemente. A graça de Deus unicamente tem poder para soerguer o homem. Abandonado a si mesmo, o seu caminho invariavelmente será em direção descendente. Então, meu irmão, lembre-se de uma coisa: eu, enquanto estudioso da palavra de Deus, eu não me encontro na Bíblia e nem no Espírito de Profecia, não. Nós temos que contemplar de tudo. Eu tenho capacidade de filtrar, nossa mente não filtra. Para vocês terem uma ideia, foram feitas pesquisas com presidiários, pessoas perigosas,
E na pesquisa revelou que eles tinham o seu lóbulo frontal danificado, enuviado. Essas pessoas, elas se pareciam umas com as outras, a forma delas agirem. Era como que... Vocês se lembram de Pedro, né? Vamos fazer um adendo aqui para nós compreendermos como é que se processa. Pedro, ele falou para Jesus o seguinte, deixa eu só conectar o cabo aqui porque minha bateria está fechando. Espera só um pouquinho. Tá bom. Tudo cadinho aqui, senão... Pedro, para vocês terem uma ideia, ele era sincero. Ele disse para Jesus assim, Senhor, todos podem te abandonar, eu jamais te negarei. Não te negarei. Jesus olhou para Pedro e diz assim, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. A questão de sinceridade. Pedro ainda era uma pessoa completamente convertida. E simplesmente viu conforme quem ele era. Nossos interesses são da mesma forma. Não adianta nós pensarmos assim, bom, os filmes que eu quero, eu faço a diferenciação. Nosso cérebro não faz diferença. Aquilo que nós praticamos e contemplamos, nós temos que ir à palavra com a intenção de sermos obedientes à palavra por completo, ok? Dizermos, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui realmente para seguir e obedecer a tua palavra. Então, foram feitos estudos e essas pessoas se pareciam, esses criminosos tinham a mente, o lóbulo frontal, o cérebro enuviado, e eram pessoas que simplesmente obedeciam ao comando da própria vontade e desejo corrompidos. E eles descobriram que se colocasse essas pessoas junto com outros cidadãos corretos, a companhia dessas pessoas influenciava a do outro e os fazia voltar ao trilho normal. Veja, somente a companhia. Agora imagine a contemplação de uma pessoa constantemente. Ela pensa naquilo que... Como é que o texto diz? O texto diz verdadeiro. Imagina se as coisas que nós contemplamos não são verdadeiras. Por exemplo, você pega os filmes de Hollywood, okay? As novelas, aquilo que é produzido, os desenhos animados, o que contém ali? Contém a mentira da imortalidade em quase tudo, sem exceção. Okay? Está carregado de mentira. A palavra de Deus diz em Filipenses, contemplar o que é verdadeiro, não o que é mentira. Se nós contemplamos o que é mentira, que contém imoralidade, contém bruxaria, imortalidade da alma, violência, sexualidade pervertida. Antes era sexualidade pervertida. Hoje é uma força tão forte no sentido de que as pessoas achem a homossexualidade comum e normal nos nossos dias, que muitas pessoas estão com problema de identidade. E elas pensam que isso é comum, que elas nasceram assim, que elas têm esses desejos. Por quê? Pela contemplação nós somos transformados. Então, meu irmão, se você quer ser um homem espiritual e tem contemplado coisas que não formarão a sua mente da forma ascendente, Ellen White diz, nós iremos com certeza no caminho descendente. E ela diz assim,
Agora, em Mente, Caráter e Personalidade, página 331, ela diz assim: independente dos diversos fatores que possam afetar em diferentes realidades os diferentes comportamentos, gostaria de ressaltar um que, sem sombra de dúvida, atua sempre sobre a mente humana. É a lei tanto da natureza intelectual quanto da espiritual, que pela contemplação sois transformados. Ela repete aqui. Aquilo com que nos alimentamos, com que alimentamos a nossa mente constantemente, é o que nós vamos ser. É com quem nós vamos parecer. Não importa se nós somos menores, crianças ou adultos. Não, pastor, mas eu sei filtrar as coisas. Nós não temos capacidade de filtrar, ok? Amanhã nós vamos tocar em alguns assuntos relacionados à hombridade, masculinidade e sexualidade também, ok? O nosso cérebro não separa realidade de virtualidade. É como se o cérebro estivesse praticando aquilo que nós contemplamos, seja na área de violência, seja na área de sexualidade, seja na área de bruxaria, promiscuidade, o que for. A nossa mente, ela não consegue separar. Ela pratica como se fosse uma realidade. Vocês veem hoje como é que está crescendo, virando moda, assassinatos em massa. Pessoa que chega, jovens, crianças, adultos, que chegam num lugar em aberto, num shopping center, e metralham aí as pessoas, matam várias pessoas ao mesmo tempo. Onde que elas tiraram isso? De onde que elas tiraram? É lógico, com exceção dos loucos aí do islamismo, que não fazem isso como guerra santa, como retaliação, seja lá o que for. Mas a grande maioria dos que fazem isso, principalmente aqui nesse país, nos Estados Unidos, agora está acontecendo, há pouco tempo aconteceu em São Paulo, então não está longe do Brasil. E esse é um fenômeno de mentes doentias. Pessoas que ficam horas e horas contemplando, através de filmes ou de videogames, elas simplesmente vão reproduzir aquilo que elas colocaram para dentro. Passa a ser parte da sua realidade. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 331. Ellen White menciona então que a lei, tanto da natureza intelectual como espiritual, é a lei da contemplação. E que nós somos transformados por aquilo que contemplamos. Daí ela diz assim: olhando para Jesus, adquirimos visão mais brilhante e distinta de Deus. Queremos conhecer a Deus? Nós devemos contemplar a Jesus. E pela contemplação sermos transformados. Ela diz assim: a benignidade e o amor para com nossos semelhantes tornam-se-nos um instinto natural. Olha o que ela fala. Se nós contemplamos a Cristo, não é que nos dá uma visão distinta de quem é Deus, isso nos transforma. Então a nossa benignidade e amor pelos nossos semelhantes acabam se tornando instintos naturais. Nós não possuímos bons instintos naturais gratuitamente, ok? Fortuitamente. Nós, geralmente, por conta da nossa natureza pecaminosa, nós queremos fugir de Deus. Nós queremos praticar aquilo que é baixo, que não é verdadeiro, que não é puro, que não é honesto. Mas se nós contemplamos a Cristo, nós adquirimos a benignidade e o amor que se tornam instintos naturais pela contemplação. Daí ela diz: desenvolvemos caráter que é uma cópia do divino. Crescendo à sua semelhança, ampliamos nossa capacidade de conhecer a Deus. Mais e mais entramos em comunhão com o mundo celeste e temos poder incessantemente crescente de receber as riquezas do conhecimento e da sabedoria da eternidade. Parábolas de Jesus, página 335. Veja, este livro aqui, livro Educação, nós até cantamos aí, não é?
página 57, que é conhecido para todos, ou por todos, digo melhor, Ellen White diz assim: a maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que não se comprem e nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Antecedendo a esse parágrafo, ela fala sobre José e Daniel, que mostraram-se fiéis aos princípios de sua primeira educação, fiéis para com aquele de quem eram representantes. A tais homens, tanto no Egito como em Babilônia, a nação toda honrou. E neles, um povo pagão, assim como todas as nações com quem entretiveram relações, contemplaram uma ilustração da bondade e beneficência de Deus, uma imagem do amor de Cristo. Olha que coisa extraordinária. Isso nós devemos almejar, que as pessoas contemplem em nós a imagem da bondade e da benevolência de Cristo. Sabe por quê, meus irmãos? Nós falamos de evangelismo e nós devemos praticar. Esse é o objetivo para o qual a igreja existe, um deles, não é? Que é avançar o reino de Deus. Mas Ellen White diz que se nós formos bondosos, amáveis e corteses, haverão 100 conversões onde existe uma. Principalmente dentro da nossa casa, sabe? A nossa tendência como homens é sermos chucros, não todos, obviamente, não estou generalizando, é sermos secos, práticos, nós pensamos de forma mais lógica e essa é a nossa tendência. Nós temos que nos policiar, porque parte da hombridade do ser homem é ser bondoso, amável e cortês. E isso é algo que eu mesmo preciso a cada dia me policiar e pedir a Deus. É uma luta para mim. Mas Ellen White depois, nessa sequência, de dizer que através de Daniel e José, que essas nações pagãs contemplaram uma ilustração da bondade e beneficência de Deus, uma imagem do amor de Cristo. Daí, na sequência, ela diz que as mesmas grandiosas verdades que foram reveladas por esses homens, Deus deseja revelar por meio de jovens e crianças de hoje. A história de José e Daniel é uma ilustração daquilo que ele fará pelos que se entregam a ele e que de todo o coração procuram cumprir o seu propósito. Qual que é o propósito de Deus? Que ninguém se perca, mas que todos cheguem à salvação. Que nós sejamos obedientes a toda a palavra de Deus, tudo aquilo que vier ao nosso conhecimento. E não dizer, mas isso, não, Senhor, isso daqui, não é para mim. Eu penso assim, você não pensa nada, nem eu penso nada. Os nossos pensamentos precisam ser extraídos da Escritura e não embutir na Escritura os nossos achismos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós pensamos. Nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas, não é? Desesperadamente corrupto, assim a palavra de Deus apresenta. Mas Ellen White, então, na sequência, após dizer que esses homens que devam permanecer firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus, olha o que ela diz então na sequência. Mas um caráter assim, de um caráter tal, não é obra do acaso, nem se deve a favores e concessões especiais da providência. Não são. Às vezes a gente cai na armadilha de Satanás de pensar que uma vida espiritual é algo etéreo, não é? A gente recebe. Não. A gente tem que buscar através da oração. Foi o que Jesus disse para seus discípulos ali naquela batalha ali no Getsêmani. Ele falou: orai e jejuai para não entrardes em tentação. É uma batalha.
Nós estamos numa luta, nós não estamos num parque de diversões, em férias, nós estamos numa luta, é um grande conflito. Então ela diz, um caráter tal não é obra do acaso, nem se deve a favores e concessões especiais da providência. Não é para um aqui e para outro ali. Por que que Daniel e José atingiram? Por que que Noé atingiu? Por que que Moisés, Enoque, Misael, Ananias, Azarias e tantos outros nas Escrituras alcançaram? Porque eles buscavam com afinco. Quando é que Jacó atingiu e compreendeu isso de forma plena? Quando ele se prostrou e se agarrou em luta com Cristo, e ele queria o perdão, e Ellen White diz no Patriarcas e Profetas ali, que a sua luta espiritual com Cristo era determinantemente em dizer, não te deixarei e se não me abençoares. Qual era a bênção? Ellen White fala no Patriarcas e Profetas. Ele queria ter a certeza do perdão, que o pecado que ele havia cometido 20 anos antes, e que o fizera desterrado e longe da sua família, separado, sem ver mais a sua mãe e seu pai, ele queria o perdão, queria o perdão. Como é que nós buscamos o perdão? Como é que nós buscamos? Com uma leitura de 5 segundos, sem meditar? A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Isso é parte da espiritualidade. Agora, irmãos, a oração é produto daquilo que nós contemplamos. Se a nossa mente contempla coisas que o mundo oferece, as nossas orações possivelmente não serão agradáveis ao Senhor, serão orações mundanas. Nós não produzimos aquilo que nós não colocamos na mente. As sinapses que são feitas no nosso cérebro é resultado daquilo que nós colocamos para dentro do nosso pensamento, seja em leitura, seja em visão, seja em contemplação. E ela diz assim, após dizer que não é por causa do favor da providência ou obra do acaso, ela diz assim, um caráter nobre é o resultado da disciplina própria, da sujeição da natureza inferior pela superior. A renúncia do eu para o serviço de amor a Deus e ao homem. Aqui ela menciona sobre a natureza inferior, os desejos, e a superior, a vontade, novamente. Então, o resultado de uma vida assim como a de Daniel, como a de José, como a de tantos outros que a Bíblia menciona, que estavam mais dispostos a morrer do que trair a Deus, olha a resposta de José para aquela mulher, a mulher de Potifar, que possivelmente era uma mulher bonita. Qual foi a resposta? A resposta foi vertical e horizontal. Ele falou, como poderia eu pecar contra Deus e contra o meu Senhor, cometendo tamanho mal? Ele sabia, ele tinha uma consciência ética, moral tão aferida pelos princípios da educação que ele recebera no seu lar, ouvindo os rolos, ou ouvindo os contos da palavra de Deus, digo melhor, falando da palavra de Deus, que ele não queria pecar contra Deus. Ele decidiu no seu íntimo ser fiel a Deus. E sabe de que forma que Ellen White descreve isso, meu querido irmão? Ellen White diz que quando ele estava ainda no deserto, sendo levado como escravo para o Egito, ela diz que ele fez um pacto com seus olhos. Olha que bonita essa expressão, que poético, que profundo. Ele fez um pacto com seus olhos, de não olhar o que não era correto, de não colocar seus olhos onde deveria. E nós, como homens, qual pacto estamos fazendo com Deus e com sua palavra? Nós precisamos entender que nós temos que nos entregar constantemente a Deus. A palavra de Deus, diz Ellen White, no livro Testemunhos, volume 1, páginas 770 e 778, ela diz assim, a palavra de Deus é uma lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Guarda o teu coração, guarda o meu coração, e as tuas palavras estão nele para eu não pecar contra ti.
O coração, ele previamente ocupado, diz ela, com a palavra de Deus, é fortalecido contra Satanás. Os que tornam a Cristo seu cotidiano companheiro e familiar amigo sentirão que os envolvem os poderes de um mundo invisível e, olhando para Jesus, se tornarão assemelhados à sua imagem. Contemplando, tornam-se transformados segundo o modelo divino. O caráter se lhes torna abrandado, enobrecido e dignificado para o reino celestial. Olha que descrição bonita. Olha que descrição bonita. Eu quero ir encerrando agora dizendo para você que a fórmula não é complicada. O problema é que nós não sabemos priorizar aquilo que a palavra de Deus estabelece para a nossa vida. A palavra de Deus diz que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Paulo fala em Romanos. E em Filipenses ele diz: contemplai as coisas que são do alto, amável, aquilo que é puro, aquilo que é honesto, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo. Contemplar isso, pensar nisso. E aqui eu termino dizendo, sabe, eu não acredito, do fundo do meu coração, não creio que seja possível ser um homem espiritual se nós passamos tempo nas novelas, nos filmes produzidos por Hollywood, carregados de sexualidade pervertida, violência, bruxaria. Isso molda o nosso caráter. Eu e você, meu irmão, não somos chamados para essas coisas. Nós estamos no mundo porque temos uma missão. Jesus disse: Pai, eu não rogo que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. Como é que nós somos livrados do maligno? Quando a nossa mente é encharcada com aquilo que é correto, com aquilo que é puro, com aquilo que é justo, com aquilo que é honesto, com aquilo que é amável. E isso nós encontramos aqui, ó, na palavra de Deus e no espírito de profecia que o Senhor deixou para nós. E o meu desejo para você, enquanto homem de Deus, é que você não se compre e nem se venda por aquilo que é bagatela de Satanás. Que eu e você não nos deixemos desvalorizar, porque o preço pago por nós foi muito alto. E o céu está todo desejoso de nos resgatar, de nos purificar e de nos fazer brilhar por Deus, transmitindo ao mundo o caráter de Jesus. Meu desejo para você, homem e pai, para aqueles que são pais, que a nossa conduta ela seja uma conduta exemplar para nossos filhos e nossa família. Não é tarefa fácil, sabe por quê? Satanás quer destruir você enquanto homem, Satanás quer destruir você enquanto pai, enquanto marido, e começa aqui, pela mente. Mas é aqui que Deus começa a transformação. E não importa o que tenhamos feito, quanto tenhamos andado longe de Deus, Deus quer que nós entreguemos sem reservas nossa vida, nossa mente a Ele. Porque é na contemplação de Jesus Cristo, diariamente, passando tempo com Ele, não nas coisas do mundo, que nós não temos como filtrar e não temos tempo para isso. Nós estamos no limiar da terra, no limiar, e Jesus está próximo a voltar. Então, meu desejo para mim e para você, que nós sejamos homens espirituais. Como? Pela contemplação. Quem não contempla Jesus não é uma pessoa espiritual. Contemplar a Jesus significa entregar a vida a Ele sem reservas e deixar que Ele transforme o nosso coração. Porque quando o nosso coração é transformado, a nossa família, ela sente o benefício dessa transformação, ela é beneficiada. Que Deus te abençoe. Ok, vamos orar? Agradecemos nosso Deus pela oportunidade que temos a cada dia de buscar ao Senhor. De através da Tua palavra, das obras das Tuas mãos, tanto na Tua palavra, através da vida de Jesus Cristo,
como também das obras da natureza que o Senhor criou e que espera que nós contemplemos e vejamos ali o poder criador do Senhor. Através desses dois livros, especialmente da Bíblia, o Senhor espera que nós contemplemos a Jesus Cristo. É quando nós meditamos na vida de Cristo, o que Ele foi, como Ele lidava com as pessoas, como Jesus enfrentava a tentação com a palavra do Senhor, como Jesus se portava em múltiplas situações as quais enfrentava diariamente, é que o Senhor espera que a nossa mente seja transformada. É através deste meio designado pelo céu que o Senhor quer também, Senhor, nos transformar à imagem e semelhança de Cristo. Conforme o apóstolo Paulo, ter a nossa mente transformada por tudo aquilo que é puro, justo, santo, honesto, de boa fama, as coisas que são celestiais e que nós devemos pensar a cada dia, para que a nossa vontade seja fortificada, para que esta vontade possa superpor aos desejos da nossa carne e os desejos venham a se tornar também puros e santos para a glória e para a honra do Teu nome. Nós agradecemos, Senhor, pela habitação do Teu Espírito conosco, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque nós não cremos no Senhor por nós mesmos, da justiça porque o Senhor foi para o céu, para no santuário interceder em nosso favor, e do juízo porque Satanás é um inimigo vencido. E pelo poder do Senhor, o poder disponibilizado a nós através do ministério dos anjos poderosos, que nos trazem a atmosfera celestial, conforme a tua serva nos diz, e também, Senhor, da habitação do teu Espírito, para que nós amemos as coisas celestiais e aborreçamos as coisas que não pertencem ao teu reino. Ajuda-nos a confiarmos em ti, colocar a vida nas tuas mãos enquanto homens, líderes e pais, esposos, para que o Senhor nos transforme à semelhança de Cristo, para que assim como Cristo, sendo o cabeça da igreja, deu a sua vida por ela, nós também, como os líderes espirituais do nosso lar, possamos dar a nossa vida em favor da nossa família. Ajude-nos a viver para a honra e glória do Teu nome. Dá-nos um descanso reparador esta noite e um sábado feliz na Tua companhia. Abençoe a cada um dos nossos cônjuges, dos nossos filhos e filhas aqui representados por nossos irmãos. Que o Senhor possa derramar as bênçãos dos céus, pois nós pedimos não merecendo, mas confiantes nos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.